Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje começamos mais um novo livro, 2 Samuel, é a sequência de 1 Samuel e hoje nós vamos meditar no capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1 de 1 Samuel, eu quero te lembrar que o capítulo 31 de 1 Samuel, nós tivemos o relato da morte de Saul. E aqui no capítulo 1, nós vamos ter a notícia da morte de Saul chegando até Davi. O que nós aprendemos aqui? Que no verso de número 1 ao verso 16, é o momento que Davi vai receber essa notícia. Uma amalequita relata a morte de Saul e Jonatas. Saul, rei de Israel, Jonatas, seu filho, Jonatas, amigo que tanto ajudou Davi, e ele vai reivindicar ter matado Saul a seu pedido. E aí você vai ver a atitude de Davi. Por isso Davi o executa por ter levantado a mão contra o ungido do Senhor. Quero te lembrar que Davi teve duas oportunidades de matar Saul. E ele disse, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E aqui nós temos, do verso 17 ao verso 27, é o lamento de Davi pela morte de Saul e de seu filho Jonatas. E Davi vai escrever um poema. Quando você lê do verso 17, diz assim, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, a canção do arco, que foi registrada no livro de Jassar. Olha o início desse cântico. O seu esplendor, ó Israel, está morto, sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colina de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campo que produzem trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida, nem na morte foram separados. Eram mais ágeis do que as águias, mais fortes que os leões. Deixa eu terminar de ler esse cântico. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aqueles que vestiam de rubros ornamentos, e que suas roupas enfeitavam com ordono de ouros. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Então, capítulo 1, ele fala da notícia que chega a Davi. E esse cântico de Davi. É interessante que mesmo depois da morte de Saul, aquele que tanto perseguiu Davi está entoando uma canção de lamento. E ele vai terminar essa canção falando de Jonatas, seu grande amigo, seu fiel amigo, que muitas vezes salvou a vida de Davi. Agora, ele está lamentando pela morte desse amigo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a grandeza do caráter de Davi é visto aqui. Muitos ficariam, talvez, a grande maioria, aliviados. Olha, o meu perseguidor, aquele que me quer mal, quer a minha morte, ele morreu. Mas Davi vai entoar um cântico de lamento. Davi soube honrar e lamentar a morte do seu adversário, Saul, e de seu amigo Jonatas. Então você vê um coração, você vê uma postura de um homem que realmente é diferenciado quando você olha toda a sua caminhada. Nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá. Isso aqui é muito interessante, porque do verso 1 ao verso 7, Davi é ungido rei de Judá em Hebrom, segundo a direção do Senhor. Olha assim, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então você percebe que Davi, sendo um homem, que para tomar uma decisão, para mudar de geografia, ele consulta ao Senhor.
Como isso me ensina? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não perguntamos a Deus, nós só vamos. Quando as coisas dão errada, aí nós começamos a clamar, a orar, a buscar, a pedir. Davi não. Ele busca essa informação. E aí nós vemos aqui que Davi vai ser proclamado rei em Judá. Verso 4. Então os homens de Judá, que eram da tribo que Davi fazia parte, foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Mas lembre-se, a unção que Deus derramou sobre Davi não era para ser rei de uma tribo, era para ser rei de todo o Israel. O capítulo 2, ele traz um ensino para mim. Cuidado, porque talvez ainda não chegou ao cumprimento da promessa, mas você pode correr o risco de ficar satisfeito só com aquilo que é um apontamento, é o início do processo que vai te levar até a promessa. Davi foi ungido rei da tribo, mas a promessa era para ser rei de todo Israel. No dia que Deus começar a te honrar, não paralise, não pare a sua caminhada, vá até o fim, deixa Deus cumprir toda a promessa dele sobre a sua vida. O capítulo 2, 2 Samuel, me ensina também, e nós vamos ver aqui, que do verso 8 ao verso 11, Abner, que é o comandante do exército de Saul, vai fazer de Ibosete, filho de Saul, rei sobre Israel, levando a um conflito entre as casas de Davi e Saul. O que nós temos aqui? Uma guerra civil. Por quê? Porque Abner vai fazer com que Ibosete, filho de Saul, assuma o lugar do pai. E aí você precisa lembrar que o escolhido de Deus para assumir o trono era Davi, não o sucessor de Saul. Do verso 12 até o verso 32, nós vamos ver uma batalha entre as forças de Davi e as de Ibosete, que vai resultar em perdas dos dois lados. É uma guerra civil. Quem perde é a nação. Quem perde são os dois lados. O verso 4 de 2 Samuel 2, para mim é um texto-chave que diz assim: então os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. O que eu poderia te ensinar? A gente vê a paciência e a dependência de Davi. E aqui no capítulo 2, a promessa começa a se cumprir. Depois de longos anos fugindo de Saul, longos anos tendo que fingir de louco, vivendo em terras dos seus inimigos, agora Davi volta para sua casa, volta para sua terra, volta para Judá, volta para o seu povo, e ali a promessa de Deus começa a se cumprir. Eu diria para você que uma transição de poder é muito complexa, e nós vemos isso aqui nessa guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 é uma guerra proclamada, e aí vem a morte de Abner, que fez de Ibosete, filho de Saul, rei de Israel. Do verso 1, acho que o verso 1 já traz esse entendimento. A guerra entre as famílias de Saul e a de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Pastor, isso é por causa da mão de Deus? Com certeza. Porque Deus escolheu Davi. A família de Saul foi rejeitada em Saul. A família de Davi foi escolhida por causa de Davi. E aí o que nós temos? Do verso 2 ao 5, nós vamos ver os nascimentos dos filhos de Davi em Hebrom. E aqui começa a Bíblia a relatar o nascimento dos filhos de Davi. E nós vamos falar muito desse Davi, que é um excelente rei, um excelente líder, mas vai falhar muito como pai. Mas nós vamos ver isso lá na frente. O que nós vamos ver aqui é o apoio de Abner a Davi. O Abner, que levantou o filho de Saul como rei, como opositor de Davi. E aí nós vamos ver aqui, olha, do verso 6 ao verso 39, Abner, ele muda de lealdade para Davi, depois de ser acusado falsamente por Ibosete. Ele negocia a transferência do poder para Davi, mas ele é assassinado por Joabe. Joabe, que está do lado de Davi, vai assassinar. Então Joabe mata Abner, o verso 22. Naquele momento, soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram que Abner, filho de Ner, se apresentaram ao rei, o que tinha deixado em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir. Conheces Abner, filho de Ner,
Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Essa guerra civil trouxe danos para todos os lados. E aí vemos Joabe, comandante do exército de Davi, trazendo uma vingança pessoal, mesmo quando Davi havia deixado Abner partir em paz. O que o capítulo 3 nos ensina? Eu queria deixar aqui para você, entendeu? Nós vamos ver a dinâmica do poder. Nós vamos ver aqui as alianças políticas e a integridade em meio a essa complexa liderança, a integridade de Davi. Davi vai lamentar o assassinato de Abner por Joabe, destacando como vingança e ato de justiça próprio de Abner. Entendeu? Eu diria para você, irmãos, que nós precisamos, diferente de Joabe, confiar na soberania de Deus. A gente vê isso muito forte na vida de Davi, mas não vemos isso na vida de Joabe. Que Deus abençoe sua vida. Está sendo um prazer. Começamos mais um livro. Daqui a pouco nós terminamos mais um livro da Bíblia e nós avançamos na leitura de toda a Bíblia juntos. Deus abençoe você. Até amanhã com mais 3 capítulos da Bíblia.